aqui em mais um Terça Light. Que presença de Jesus maravilhosa neste lugar. Quanta unção neste lugar. Eu espero que você tenha sido muito abençoado com esse período de louvor que nós tivemos. Seja muito bem-vindo a esse Terça Light. Eu quero começar agradecendo aos nossos pastores pela confiança, agradecendo pelo privilégio de estar aqui nessa noite, de ministrar essa palavra que Deus colocou no meu coração, essa palavra que Deus tem ministrado ao meu coração de maneira tão poderosa, e como eu fui transformada, como eu fui encorajada com essa palavra, como o Senhor tem falado ao meu coração. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu quero te convidar para ir onde você está nesse momento, se colocar de pé, para você orar comigo. Ore comigo nessa noite. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Vamos pedir ao Senhor para encher o nosso coração nessa noite. Amém? Senhor, muito obrigada por mais essa noite. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse dia. Obrigada pela sua bondade. Obrigada, Deus, pelo cuidado do Senhor com cada um de nós, com cada um que está em casa. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo, Deus, que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Senhor, eu oro para que essa palavra, Deus, possa ir diretamente ao coração de cada pessoa que está nos assistindo, que o Senhor possa fazer com que ela frutifique em cada coração e que sejamos transformados, Senhor, pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero já começar te pedindo para abrir a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 40 até o versículo 56. Qual é o milagre que você precisa nessa noite? O que você precisa que o Senhor faça por você? O que você precisa fazer para conseguir um milagre hoje na sua vida? Você, talvez, assim como eu, precisa de um milagre. Será que você hoje precisa que Deus faça algo que seja realmente um milagre, algo que somente Ele pode fazer por você? Eu acredito fielmente que todos nós precisamos de uma intervenção do Senhor, de algo que somente Ele pode fazer. Seja uma cura, seja algo na sua vida financeira, seja algo no seu casamento, com os seus filhos. Mas todos nós precisamos de um milagre. E hoje nós vamos falar de um caminho, o caminho para o milagre. Olha só o que a Bíblia fala lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Quando Jesus voltou para o lado leste do lago, a multidão recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga naquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua única filha, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisso, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado todos os seus recursos com médicos e ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por detrás de Jesus, tocou na barra da capa dele e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e apertando. Mas disse Jesus: alguém me tocou, pois eu senti que saiu poder de mim. Então, a mulher, vendo que não podia ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E, diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curado na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, o empregado, e disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre.
Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e ninguém mais. Todos que estavam ali choraram e lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que estava morta. Mas Jesus foi, pegou pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Então vamos lá, olha só. Jairo era o chefe da sinagoga e ele precisava de um milagre, porque a filha dele, algumas versões dizem que a filha dele estava muito doente. E aí ele foi até Jesus e ele clamou a Jesus por um milagre. Olha, a história de Jairo, ela é contada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E essa história, ela conta deste homem que precisava de um milagre. Jesus havia descido do barco lá em Cafarnaum, uma multidão estava aguardando Jesus ali. Também Jairo, que era o chefe da sinagoga, né, a filha dele, muito doente, diante de Jesus, ele se prostrou e clamou a Jesus por um milagre, clamou a Jesus que fosse até a sua casa, que fosse ver a sua filha. Existia fé no coração de Jairo. É muito interessante, sabe, que Jairo, ele não se importou ali com algumas coisas. Ele não se importou que ele era o chefe da sinagoga. E ele simplesmente clamou, ele se prostrou, ele se humilhou diante de Jesus. E nós podemos aprender algumas coisas aqui com a atitude de Jairo. Nós podemos aprender 3 coisas aqui, coisas que o Senhor falou muito forte ao meu coração. A primeira coisa que nós precisamos para alcançar o milagre é que nós precisamos ter humildade. Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Ele tinha uma posição muito importante, ele tinha um cargo muito importante, ele tinha muitas responsabilidades como chefe da sinagoga. Né? Dentre essas responsabilidades dele, estavam ali a direção da adoração ali dos judeus, que os judeus faziam, escolher outros para dirigir essa oração, esclarecer as escrituras. Então, Jairo, ele era honrado, ele tinha uma posição, ele ocupava uma posição onde as pessoas o honravam. Mas Jairo, ele não se importou com isso. Ele não ficou preocupado com o cargo que ele tinha. Ele não ficou preocupado quando ele se viu numa posição em que ele precisaria de ajuda. Jairo, ele simplesmente foi até Jesus. Ele se prostrou. Imagina, se prostrar, eu imagino, que Jairo se ajoelhou ali e falou assim: Jesus, por favor. Jesus, a minha filha está muito doente, eu preciso de você. Eu preciso, Jesus, que você vá até a minha filha. Eu preciso de um milagre, eu preciso de algo que somente você pode fazer. Quem sabe hoje você está nessa situação? Quem sabe hoje você precisa de algo que somente Jesus pode fazer por você? Quem sabe você já tentou de tantas formas fazer com que algo aconteça para você receber esse milagre, mas somente Jesus pode fazer algo por você. Somente Deus pode pode fazer um milagre, pode mover. Sabe, não importa a posição, não importa o status, os ventos contrários, as tempestades, elas vão vir para todos nós. Nesse momento mesmo, nós estamos vivendo um tempo muito desafiador para todos nós. Estamos vivendo um tempo que ninguém imaginou que nós iríamos viver. E Jairo não se importou. Será que hoje você tem estado preocupado com o status? Você está se preocupado? O que as pessoas vão pensar de mim se eu reconhecer que eu preciso de ajuda? O que as pessoas vão pensar de mim ao me verem pedindo, suplicando, clamando por ajuda? Nós, queridos, é certo isso. É certo que todos nós vamos passar por esse tempo. É certo isso. E é certo também que todos nós precisamos de ajuda.
Todos nós precisamos de ajuda. Você, em algum momento da sua vida, você vai precisar de um conselho, de pedir a alguém um conselho, de pedir o socorro de alguém, sabe? E é muito interessante porque a palavra de Deus, na palavra de Deus, nós temos todas as respostas que nós precisamos. Olha só o que a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios 20, Provérbios capítulo 20, versículo 18. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Olha, a palavra de Deus, ela te orienta a pedir conselho. A palavra de Deus, ela te orienta, sabe, a você buscar ajuda. E nós precisamos ter humildade. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos da ajuda de alguém, que nós precisamos, talvez, da intervenção de alguém num problema nosso, numa situação que seja desafiadora para nós. Nós não podemos ser pessoas orgulhosas, que não reconhecem que precisam de ajuda, que não reconhecem que sozinhas elas não dão conta. A palavra de Deus também diz, lá em Provérbios agora capítulo 13, versículo 10, diz assim, ó, o orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos, sabe? Nós não ganhamos nada quando somos orgulhosos. Mas, pelo contrário, quando nós temos humildade, quando nós buscamos ajuda, quando nós pedimos conselho, nós corremos aí, né, aquele bom risco de sermos ajudados, de recebermos um bom conselho de alguém nos socorrer naquele momento. Às vezes, quando nós estamos dentro do problema, nós não conseguimos ver nada além do problema, porque nós estamos vivendo aquele problema, porque aquilo ali é desafiador para mim e para você. Mas quando nós recorremos a outra pessoa que está de fora, uma pessoa madura, uma pessoa que vai te aconselhar, que vai me aconselhar de acordo com a palavra de Deus, nós corremos esse risco de receber um bom conselho e conseguir resolver e sair daquela situação. Então, nós precisamos, queridos, ter humildade, abrir mão do orgulho e gritar sim, se necessário, por socorro. Nós precisamos disso. Uma outra coisa que nós podemos aprender muito com Jairo é o seguinte, é ter paciência. Olha só o que o versículo 43 relata. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Pensa você aqui comigo. Jairo foi até Jesus, que estava descendo do barco, estava lá desembarcando em Cafarnaum. Ele se prostrou diante de Jesus, com toda a humildade. Ele pediu o socorro, clamou por socorro. Jesus disse sim, disse que iria com ele até a filha dele. E aí, no meio do caminho, aparece uma mulher. Uma mulher que toca em Jesus e que, ao tocar em Jesus, ela é curada. Jesus para e Jesus... Gente, alguém me tocou. Alguma coisa aconteceu aqui. Alguém me tocou. Aí, imagina Pedro. Como assim, Jesus? Alguém te tocou? Tem uma multidão de gente aqui. Todo mundo te tocou. Está todo mundo te apertando aqui. Aí Jesus, não. Alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu o poder. Olha só, Jairo precisando de um milagre. Sua filha doente. Aparece uma mulher e Jesus para socorrer aquela mulher. Muitas vezes, no caminho até o milagre, nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter calma, entender o tempo das coisas, entender que o tempo é de Deus. Será que Jairo, quando ouviu, né, a pergunta de Jesus para aquela mulher sobre quem havia tocado, será que Jairo ficou parado, lamentando? Será que Jairo, ao ouvir aquilo ali, foi para um cantinho e ficou ali, lamentando? Poxa vida, Jesus está vindo na minha casa. Aí ele parou para socorrer essa mulher. Por que essa mulher não entrou na fila? Por que essa mulher não esperou Jesus terminar o que ele estava fazendo para ir lá e tocar nele, para pedir socorro para ele também? Mas era a minha vez. Eu consegui com que Jesus fosse até a minha casa. E Jesus para ouvir essa mulher. Enquanto nós aguardamos o milagre, nós precisamos permitir, né, que Jesus esteja no controle.
Nós precisamos entender que nós precisamos permanecer com Jesus, permanecer ao lado de Jesus nesse caminho. Sabe, Jairo, ele não estava parado, Jairo estava em movimento, porque a palavra de Deus, ela conta que Jesus, ele estava no caminho até a casa de Jairo, quando foi interrompido por aquela mulher. Então, Jairo, ele estava em movimento. Jairo estava ali, não estava parado, não estava lamentando, dando um de vítima, se fazendo de vítima, se fazendo de coitado. Muito pelo contrário. Jairo estava em movimento. E é assim que nós devemos fazer enquanto nós esperamos pelo milagre. Enquanto nós clamamos pelo milagre. Sabe, nós não somos vítimas. Você não é uma vítima. Você tem um Deus que tem o controle de todas as coisas. Você tem Jesus. E durante esse tempo difícil, durante o tempo que você espera o milagre, nós precisamos esperar, aguardar esse milagre ao lado de Jesus, em movimento. Enquanto você aguarda o milagre de Jesus, você precisa continuar servindo as pessoas, amando as pessoas. Você não pode parar. Você não pode parar de fazer o que estava fazendo, porque você está precisando de um milagre. Todos nós estamos precisando de um milagre. Sabe, em tempos de dificuldade, nós precisamos fazer ainda mais. Nós precisamos nos doar ainda mais. Nós precisamos amar ainda mais as pessoas, cuidar ainda mais das pessoas, sabe? Porque isso nos faz crescer. Isso nos alimenta, nós somos filhos de Deus, nós não somos vítimas, nós não podemos ficar nos vitimizando, ficar reclamando. Mas olha só que coisa interessante, enquanto Jairo estava no caminho para o milagre, no caminho para algo que iria salvar a vida dele, olha só, ele teve a oportunidade de presenciar um grande milagre. Enquanto ele aguardava com paciência o seu milagre, sabe, ele presenciou a cura daquela mulher. Eu não sei você, mas eu, quando estou, às vezes na célula, estou aqui na igreja, e eu presencio o mover de Deus, eu vejo pessoas sendo curadas, pessoas ali, sabe, tendo a sua vida ali curada, sarada. Gente, como isso me alimenta. Como eu fico empolgado, como eu fico feliz, porque eu só fico imaginando assim, gente, aconteceu, Jesus está fazendo, vai acontecer comigo. Eu estou esperando o meu milagre, isso vai acontecer comigo. Sabe, enquanto a gente espera o milagre, nós continuamos em movimento, e nós continuamos tendo paciência, aguardando junto com o Senhor, caminhando ao lado de Jesus, continuamos ao lado de Jesus. Nós podemos ter o privilégio de presenciar tantos milagres, e assim sermos alimentados, e assim a gente ser nutrido com os milagres, nutrido, ter a nossa fé aumentada. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que não é porque eu tenho um problema que eu vou parar. Não é porque eu tenho uma dificuldade, eu vou parar, eu vou estacionar e pronto, acabou. Acabou, eu vou morrer, nada mais vai acontecer. Muito pelo contrário. Enquanto nós aguardamos o milagre acontecer nas nossas vidas, nós vamos continuar servindo, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar nos entregando, nós vamos continuar nos doando as nossas vidas para as pessoas. A terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você está lá no versículo 49. O terceiro ponto é fé. Enquanto nós aguardamos o milagre, enquanto nós esperamos pelo milagre, nós precisamos continuar tendo fé. Nós precisamos continuar avançando em fé. Olha só o versículo 49. Jesus ainda estava falando quando alguém da casa de Jairo, um empregado, que disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Em meio àquela atmosfera de milagres, Jairo ali, nutrido, alimentado de fé, ele recebe uma notícia. A notícia de que a sua filha já estava morta. Que não adiantava mais Jesus ir até a casa dele. Que não adiantava mais ele ficar incomodando, aborrecendo o mestre. A palavra de Deus fala aborrecendo Jesus. Imagina você o que passou na cabeça e no coração de Jairo naquele momento. Outro dia, eu assisti um vídeo, um pai estava tirando o carro da garagem e a criança
passou atrás do carro. Gente, eu assisti nesse vídeo, eu parei de respirar. Eu, como mãe, eu parei de respirar. Eu fiquei assim, meu Deus. Sabe, quando você recebe uma notícia, você até para de receber, prende a respiração, assim, de susto, de desespero. Eu imagino isso acontecendo com Jairo. Agora, imagina só como foi para Jairo ouvir isso. Imagina a atitude de Jairo. Jairo poderia ter assim, ai, que pena, realmente, meu Deus, morreu. Jesus, realmente não precisa mais, a minha filha morreu, agora já não tem jeito mais. Ele podia ter começado a lamentar, mas a palavra de Deus diz que Jairo permaneceu com paciência ao lado de Jesus. Quando Jesus ouviu essas palavras do empregado de Jairo, Jesus falou com a Jairo, ei, não tenha medo, apenas confie em mim. Jairo, ele estava ali alimentado, nutrido, firme, cheio de fé, alimentado ali com o coração, sabe, ele tinha acabado de presenciar um grande milagre, que uma mulher somente de tocar em Jesus, ela foi curada. E Jairo continuou, ele seguiu, ele teve fé, ele confiou em Jesus, ele acreditou nas palavras de Jesus, que não era para ele temer, mas que ele continuasse, mas que ele cresce, que ele confiasse nele, sabe? E chegaram lá, na casa de Jairo, um cenário era de lamento, era um cenário de choro, de morte. Eu queria te falar uma coisa, sabe? Não permita que as lágrimas da distorção, não permita que as lágrimas, elas atrapalhem a sua convicção. Nós caminhamos por fé e não pelas lágrimas do caminho. Sabe? Não permita que as lágrimas, não permita que isso atrapalhe a sua fé. Não permita, sabe, não seja distraído pelas lágrimas, não seja distraído pelos lamentos, sabe, pelas palavras contrárias. Continue confiando em Jesus, continue permanecendo ao lado de Jesus, continue avançando ao lado de Jesus. O diabo, ele vai levantar muitas situações, às vezes vai levantar até mesmo pessoas para te consolar, para chorar com você, mas quando não é tempo de choro, quando não é tempo de lamento. O inimigo, ele vai tentar te distrair, ele vai tentar tirar você do foco daquilo que é importante, ele vai tentar fazer você acreditar que é tempo de morte, que não adianta mais. Mas, querido, não tenha medo, apenas confie em Jesus, apenas continue avançando, sabe? Continue resistindo e avançando ao lado de Jesus. Você precisa continuar crendo. Olha só, lá no versículo 53 de Lucas 8, fala assim, olha, e aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto, menina, levante-se. Sabe, não duvide da palavra que Deus já liberou sobre o seu coração. Não duvide da palavra que já foi liberada sobre a sua vida. Vão muitas pessoas se levantar para te dizer o contrário. Muitas pessoas vão se levantar para fazer você ficar desacreditado. Muitas pessoas vão se levantar para dizer para você que, olha, acabou, não dá mais. Não dá mais, você não pode continuar mais, já acabou, não insista. Não fique perdendo tempo com essas coisas. Interessante que Jesus permitiu que entrasse apenas Pedro, Tiago, João e os pais da menina com eles. Por que será que fez isso? Sabe por quê? Porque você não pode ter ao seu lado, enquanto você aguarda um milagre, você não pode ficar abrindo a sua vida para pessoas que não compartilham da mesma fé que você. Você não pode ficar abrindo seu coração, você não pode ter do seu lado pessoas que não acreditam, pessoas que têm se levantado para fazer você desacreditar. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado que vão nos impulsionar, que vão nos ajudar a continuar crendo, que quando você não estiver bem, vai falar assim, ei, Jesus falou, não tenha medo, confie em mim. Você precisa andar com pessoas que vão te levar a olhar para cima. Você precisa estar com pessoas, principalmente no momento de desafio, principalmente no momento de dificuldade, pessoas que vão alimentar a sua fé, pessoas que vão te ajudar a continuar crendo, pessoas que vão continuar ao seu lado ali falando assim, ei,
vamos, tá difícil, mas nós vamos. Tá difícil, mas levanta. Tá difícil, mas vamos comigo. Eu vou com você. Eu vou junto com você. Sabe, pessoas que vão acreditar junto com você, que vão sonhar os sonhos de Deus junto com você. Sabe, não fique partilhando a sua vida com pessoas que não acreditam, com pessoas que vão ficar te desacreditando, com pessoas que vão falar assim, ei, isso não é para você, ei, acabou, ei, morreu, ei, é tempo de lamento, pode só chorar. Vão aparecer pessoas até mesmo para chorar junto de você, mas não é tempo de choro, não é tempo de lamento, é tempo de se levantar, é tempo de avançar, é tempo de continuar crendo, é tempo, querido, de acreditar que Jesus não perdeu o controle da situação, que Jesus sabe exatamente o que está fazendo, Ele tem um plano para você, Ele tem um plano para a sua casa, e Ele vai cumprir. O Senhor, Ele tem promessas, tantas promessas na palavra de Deus a seu respeito, tantas promessas na palavra de Deus acerca da sua família. E olha, eu quero te falar, Jesus, Ele vai cumprir cada uma dessas promessas. Não importa o cenário, não importa se alguém disse para você que não dá mais tempo, que isso não vai acontecer, que isso é difícil demais. Talvez você esteja aí clamando para que alguém, sabe, converta, para que alguém entregue o coração para Jesus, para que alguém entregue a sua vida para Jesus. E quantas pessoas vão se levantar e falar para você, essa pessoa não tem jeito mais. Não. Nossa, essa pessoa é difícil demais. Sabe, até mesmo pessoas dizendo para você assim, olha, Jesus até pode curar essa pessoa. Jesus até pode salvar essa pessoa. Mas ela tem que querer, porque se ela não quiser, nada vai acontecer. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, continue crendo na palavra de Deus. Continue crendo naquilo que você tem buscado do Senhor. Continue crendo na sua oração. Continue crendo naquilo que Deus tem feito. Sabe, o Senhor está fazendo. Deus continua curando pessoas. Tem um vírus aí fora, tem um vírus aí que está atormentando a vida das pessoas, mas eu quero te falar o seguinte, Jesus continua salvando pessoas, Jesus continua curando as pessoas, Jesus continua, Ele permanece fazendo milagres, Jesus, Ele permanece, Ele é o mesmo, Ele não muda, um vírus não muda quem é Jesus, um vírus não muda quem Deus é, Ele é o mesmo, a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo, e Ele continua movendo, Ele continua abrindo os céus, Ele continua fazendo milagres. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, é o mesmo Deus hoje que opera na sua vida, que opera na sua casa, é o mesmo Deus hoje que vai de encontro à sua necessidade. Qual é a tempestade, qual é o seu desafio, qual é o seu milagre, o que você precisa que Ele faça, o que você precisa que Jesus faça. Jesus, Ele é o mesmo, e Ele vai fazer um milagre na sua casa, e Ele vai fazer um milagre na sua vida, e Jesus vai continuar salvando as pessoas, porque, querido, Ele tem um propósito, Ele tem um plano para você, e você precisa continuar crescendo nisso, você precisa continuar crendo e avançando em fé. Não permita com que as más notícias alterem a sua visão de Deus, a visão daquilo que Deus é para você. Sabe, não importa o cenário, não importa, eu decidi crer que Jesus está no controle, eu decidi crer que Ele tem o controle de todas as situações, que Deus tem o mundo na palma das suas mãos. Ei, não se distraia, não ouça as vozes contrárias, não ouça, os ventos eles vão vir. Ele vai vir para você, Ele vai vir para mim, Ele vai vir para pessoas boas, para pessoas ruins. As situações desafiadoras, elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Mas, queridos, você precisa continuar crendo. Você precisa continuar avançando. Você precisa ouvir a palavra de Deus, sabe? Se alimente da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente, seja nutrido pela palavra de Deus. Você vai ser cheio de fé, você vai ser cheio de esperança, você vai encontrar forças para avançar, você vai encontrar forças para continuar. Jesus, Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Está tudo nas mãos do Senhor. Nada acontece sem a permissão de Deus. Sabe, a sua vida está nas mãos de Jesus. A sua vida está nas mãos dEle. E Ele tem esse poder, querido. Então, eu quero te encorajar a continuar crendo. Eu quero te encorajar a continuar avançando.
Jairo, ele teve humildade. Jairo, ele teve paciência. Jairo, ele teve fé. E recebeu um grande milagre da parte do Senhor. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Quando Jesus chega, ele chega até você, que ele não importa o cenário. Jesus tomou aquela menina pela mão, aquela mesma menina que disseram que estava morta. Jesus pegou ela pela mão e ela se levantou imediatamente. Qual é o milagre que você precisa nessa noite? O que está acontecendo aí na sua vida? O que está acontecendo na sua vida? Olha só, aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Essa é uma frase do Charles Spurgeon. Sabe, aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Faça de Jesus o seu tudo. Faça de Jesus, sabe, coloque toda a sua expectativa, coloque toda a sua fé, coloque toda a sua esperança em Jesus. Faça dele o seu tudo e você vai achar tudo em Jesus. Eu tenho recebido tudo de Jesus, tudo. Essa palavra o Senhor ministrou no meu coração num tempo tão difícil da minha vida. Sabe, um tempo tão desafiador que eu estava vivendo. E um dia eu li essa história de Jairo e eu fui dormir. Quando eu deitei na cama, parecia que o meu cérebro ele não parava um segundo. E essa palavra começou a vir, sabe, direto no meu coração. Sabe, o Senhor foi ministrando isso no meu coração, para eu ter humildade, para eu pedir conselhos. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a buscar conselhos, eu comecei a abrir o meu coração para as pessoas corretas. Eu orava e pedia ao Senhor que me desse paciência, sabe, para eu passar por aquele momento. Talvez esse segundo ponto seja o ponto mais difícil. Sabe, ter paciência. Talvez seja o mais desafiador é ter paciência. Sabe, mas tenha paciência e não desista. Sabe, não pare de crer, continue crendo, continue sendo alimentado pelo Senhor. Continue sendo alimentado por Ele. Para que você consiga ter fé, para que a sua fé seja aumentada, para que você continue avançando e você vai receber um milagre do Senhor. Sabe, eu quero declarar isso sobre a sua vida, o milagre do Senhor. Eu quero declarar você avançando. Eu quero declarar que não importa o contexto, não importa as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, não importa o vento que está balançando no seu barco. Eu queria te falar que Jesus está no controle e que Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle da sua família, Ele está no controle da situação. Então, continue crendo para você alcançar o seu milagre. E eu tenho certeza que assim como eu tenho sido alvo dessa mensagem, assim como eu tenho alcançado os milagres do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, isso também vai acontecer na sua vida. Sabe, eu quero te encorajar aí. Onde você está, na sua casa, sabe? Nós não estamos aí para ver se você realmente está de pé, mas eu quero te encorajar a ficar de pé aí na sua casa. Sabe, eu quero te motivar nesse momento a você agora em respirar bem fundo e fazer a oração mais sincera da sua vida. E fazer uma oração ao Senhor e falar assim: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso da sua intervenção na minha vida. Senhor, me ajuda porque eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu amo essa canção. E eu quero ministrar ela sobre a sua vida agora. Eu quero ministrar a sua vida que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. É um Deus de promessas. É um Deus que abre o caminho no deserto, querido. Ele abriu um caminho no meio do mar para o povo passar. E Ele vai fazer um milagre na sua vida. E o Senhor, Ele vai abrir o mar para você passar. O Senhor, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Não importa qual seja o milagre. Nada é tão difícil para o Senhor. Nada pode parar o Senhor. Nada é impossível para Ele. E eu quero declarar que você pode todas as coisas do Senhor. Você pode tudo nele que te fortalece. Me sustenta mesmo quando eu não vejo. Me sustenta mesmo quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me
Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Senhor, nós cremos que o Senhor nos sustenta mesmo quando, Senhor, nós não podemos ver, Deus. Nós entendemos que o Senhor está no controle, Jesus. Senhor, eu quero declarar sobre cada pessoa, Deus, que está ouvindo, que está vendo essa ministração, que está ouvindo essa palavra, Deus. Eu quero declarar os milagres do Senhor acontecendo. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que num tempo breve, Pai, essas pessoas vão testemunhar dos milagres do Senhor, daquilo que o Senhor fez, vão testemunhar do sustento e da provisão do Senhor, vão testemunhar, Pai, do socorro do Senhor. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro o milagre de Deus. Eu declaro o milagre acontecendo sobre você. Eu declaro o milagre acontecendo, o milagre alcançando a sua casa, alcançando a sua família. E eu quero te falar mais uma vez, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. O Senhor está, querido, cuidando de você. O Senhor está cuidando da sua casa. Não importa quão desafiador e seja o tempo que você está vivendo. Ah, querido, não tenha medo. Apenas confie em mim. Não tenha medo. Somente creia. É o Senhor que diz para você nessa noite. É o Senhor que diz para você: ei, não tenha medo. Ei, a sua filha não morreu. Ei, preste atenção. Confie em mim. Tão somente creia. Tão somente creia em mim. É o Senhor. É a palavra de Deus que está dizendo isso para você. Confie em mim. Tão somente creia. Eu declaro o milagre do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro o milagre do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua necessidade, queridos. Eu creio em nome de Jesus que você vai testemunhar de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida.